Olá, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você. Nós estamos fazendo um passeio pelo Talmidinho, passo a passo de Jesus, de Ed René Kivitz. E continuando com essas reflexões, né? Ed René é um dos meus mentores, né? Uma daquelas pessoas que eu ouço, que eu admiro o dom que lhe foi dado, o dom de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver o texto que temos hoje. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos de primeiro versículo até o versículo 8. Diz assim, olha: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo 8. Depois de promover a libertação espiritual dos homens gadarenos, Jesus volta para casa. Em Cafarnaum, um grupo de homens faz um paralítico chegar à presença dele. Praticamente ignorando sua enfermidade física, a condição de paralítico, Jesus lhe diz: tenha bom ânimo, filho, levante a sua cabeça, enfrente a vida com ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Imediatamente após perdoar os pecados do paralítico, Jesus é acusado de blasfêmia. Esse homem está blasfemando, né? A acusação tinha sua lógica irretocável, assim como uma ofensa sobre credor, né? Uma ofensa só pode ser perdoada pelo ofendido e uma dívida só pode ser perdoada por seu credor, né? Também o pecado só pode ser perdoado por Deus. Quando Jesus olha para aquele paralítico e afirma: os seus pecados estão perdoados, ele está surpreendendo a todos ao colocar-se no lugar de Deus. Jesus fala como Deus, se comporta como Deus e age como Deus. E reivindica a prerrogativa de fazer aquilo que somente Deus pode fazer: perdoar pecados. Essa é a razão porque os escribas o acusaram de blasfêmia, sabe? Esse episódio deixa claro que Jesus é absolutamente consciente de sua identidade messiânica e de sua identificação com o Pai. Jesus é não apenas o Messias de Israel, o Messias que Israel esperava, mas também é o Filho de Deus. Lembra quando ele está no batismo no Jordão, que o Espírito Santo se apresenta sobre ele como um passarinho, uma pomba, pousa sobre ele, e ouve-se uma voz do céu que dizia, a voz do Pai dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. As pessoas ouviram aquilo e ficaram atônitas, não é? Então, ele é o Filho de Deus também. E sabe que recebeu das mãos de seu Pai
a plena autoridade para fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Também quero ouvir a doce voz de Jesus dizendo ao meu coração: João Davi, os seus pecados estão perdoados. E imagino que você também deseja, não é? Você queira esse perdão se você não sente-se ainda, não se sabe perdoado ainda, não é? Jesus sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe o momento preciso em que deve atravessar o lago de Genezaré, o momento de voltar para casa, o tom com que se deve dirigir a cada um, sabe? E sabe o efeito de seus atos nas pessoas ao seu redor. Ele sabia muito bem que seria criticado por perdoar os pecados daquele paralítico. Ele sabia. E sabia que a crítica daqueles homens seria a acusação de blasfêmia. Jesus sabia muito bem disso. Porque Jesus falava como se fosse Deus. Porque de fato ele é Deus. Em algum momento ele diz assim: olha, meu Pai deu vocês a mim, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E ele diz: eu e o Pai somos um. Então ele fala como Deus porque ele é Deus. E ele sabe disso, né? Ele sabe que tem a autoridade de Deus. Então, sabendo dos comentários e discussões dos escribas e fariseus, Jesus cura o paralítico, né? Mas a cura física foi secundária, sabe? Pois o grande objetivo de Jesus era afirmar sua autoridade para perdoar pecados, sabe? E assim demonstrar sua singular relação com Deus, né? O milagre foi uma forma de autenticar seu ato em nome de Deus. Longe de desmerecer a dor de um paraplégico, a grande lição nesse episódio do Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 a 8, a grande lição que fica, não é? Esse episódio é a de que existe uma força que imobiliza muito mais do que a paralisia. E o nome dessa força é a culpa. É saber que tem pecados e carregar essa culpa na alma e no coração, sabe? Muita gente não consegue avançar em sua vida porque está assim imobilizada pela culpa, não é? Carrega essa culpa sem fim. São pessoas escravizadas, impossibilitadas de enxergar um novo amanhã, uma nova possibilidade. Ao conceber perdão, Jesus está dizendo que a nossa vida não é determinada pelos erros que nós cometemos, e são muitos, mas não é isso que determina a nossa vida. Não são os erros que nós cometemos, não é? Principalmente os erros do passado, as miríades, milhares de enganos, de erros, de auto-enganos, de dúvidas, de processos de morte que nós cometemos no passado, não é? Não é isso que determina, sabe? O objetivo não é esse, mas demonstrar sua singular relação com Deus, não é? Sua autoridade. O grande objetivo de Jesus, não é? É sua autoridade para perdoar pecados, demonstrar que ele perdoou todos os pecados, até porque ele pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário, não é? Essa é a grande verdade, entenderam? Então, a verdade é que a nossa vida
ela depende de nós nos reconhecermos como filhos de Deus, não é? Não são nossos pecados, mas nossa capacidade de acolher o perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus e nos reconhecermos assim como Jesus, como filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Jesus nos concede a possibilidade de viver determinados pela esperança do futuro, deixando para trás as culpas do passado. Não permita que seu passado seja uma prisão. A culpa por qualquer coisa que tenha feito não é mais um peso que você precisa carregar, não, sabe? Caminhe olhando para frente, construindo um caminho de paz, de alegria e de esperança. Receba o perdão de Jesus e deixe o seu pecado, sua culpa aos pés da cruz. Amém.